Vai dar. Vamos ver agora. Ah, agora deu certo. Aí. Agora deu certo. Vem mais pra cá. Só se vê o seu nariz. Só aparece meu nariz? Eu vou virar aqui, que assim a gente consegue Só ver. aparece seu nariz. Ao vivo, estamos ao vivo. Hoje nós vamos falar da raiva. Raiva. A foto que você colocou pra gente na chamada, eu adorei. A gente tá com cara de raiva mesmo. Parece assim as nuvens pretas ao fundo, as duas com cara assim. Mas você deu uma mexida depois, né? Não, eu coloquei Você colocou rosa? no story. Aí ele fez um efeito, eu bati um print da foto e falei, ficou com mais raiva ainda a foto, né? Colocou umas estrelinhas em mim ainda? Você ficou com as estrelinhas, você ganha estrelinha Por da que escola. eu tenho estrelinha e você não tem estrelinha? Porque ele só põe estrelinha em uma. Ele não põe estrelinha em duas, ele só lê a face de uma e põe as estrelinhas. E você ganhou as estrelinhas. Eu fiquei Tá assim. dando pra ouvir bem? A gente tá conseguindo ser ouvidas? Será que o pessoal ficou na outra? Eu acho que não, você encerrou. Nós vamos esperar um pouquinho. Vamos ver se o pessoal entra. Daqui a pouquinho a gente começa. Hoje nós vamos falar sobre a raiva pela visão sistêmica dentro do campo da pandemia. Compartilhe ao vivo com os amigos. O meu não tem isso. Eu não tenho. Onde que fez? Onde veio isso? Eu puxei pro lado. Do lado. Mas que ele apareceu pra mim como opção. Aqui eu posso compartilhar no grupo, copiar link e escrever publicação. Escrever, compartilhar. Será que é esse aqui? Não, isso é solicitação de convidado. Permita que os espectadores enviem a você o pedido para participar da transmissão. Olha lá. Eles podem participar se eles quiserem. Marjorie já Marjorie! compartilhou, muito bom, obrigada. Marjorie, você está aí? Falando a Marjorie, eu ganhei um bordado dela. De bastidor? É. Uau, que E ela lindo. fez um bordado que eu falei que era bonito, ela pegou e mandou. Ela fez dos irmãos. Ele é assim, ele é pequenininho assim, mas é muito bonitinho. Adorei, Marjorie. Ela tá falando. Ai, que vergonha! Não tenha vergonha. Fala que é bonito. O que é bonito tem que ser dito. Hoje nós vamos falar sobre a raiva. Vamos falar da raiva. Quantas vezes nós ficamos com raiva uma da outra? Muitas. A Miriam, eu vou contar aqui pra vocês, posso? Depende do que você vai contar. A Miriam... Nós vamos brigar aqui mesmo, vocês vão ver. Você tem arma de fogo aqui? Tem faca, Tá longe? tem tesoura, tem copos. A Miriam, ela é geminiana, né? Eu sou taurina. E a geminiana tem características próprias, assim como o taurino, como todo signo. A Miriam, como geminiana, eu acho que essa é uma característica do geminiano, sabe? Porque os geminianos que eu conheço têm essa característica em comum. Quando eles ficam bravos, eles se fecham, passam um zíper na boca, botam um cadeado e fica mudo. Não fala com ninguém, fica lá. Emburradinho, é isso? Sem falar nada.
tem treinamento intensivo de silêncio. Silêncio. Parece aquelas mocinhas de convento que estão de castigo, na solitária. Então ela não fala. Aí eu mando mensagem. Tudo bem com você? Sim. Não, dedão eu nunca te mando. Você já me mandou Eu os odeio dedões. dedão. Se alguém quer ver a Miriam brava, manda um dedão pra ela que pronto, ganhou uma inimiga. Eu odeio dedão. Falo, Não me tá manda tudo dedão. bem? Sim. Você quer falar? Não. E assim vai. Então aí eu sei que a Miriam está brava. Né? É uma característica do geminiano. Não sei, porque eu não conheço muito geminianos. Eu conheço alguns. Os que eu conheço são todos Geminianos assim. só aparecem aqui em constelação. É, lotam a sala. Marjorie, que signo que você é, querida? Ah, Marjorie é taurina, né? Fala muito, igual eu. Já falou? Nós taurinos. É. Taurina. Então, hoje nós vamos falar sobre Raiva. raiva. A raiva que interfere em tudo, né, dentro da nossa história de vida. Quem nunca sentiu raiva? Eu não conheço ninguém que tenha passado por uma situação e ter falado assim, eu nunca senti raiva, eu não sinto raiva, né? Não, a pessoa sente, mesmo que ela ficou triste, ela vai sentir, pelo menos um pouco de raiva ela vai sentir. A raiva, ela vem daqui, do meio do estômago. Ela vem aqui, ela vai subindo e ela explode. Parece uma bola de fogo no estômago, não parece? É, só que a maioria das pessoas não explodem. A maioria guarda. Então vai guardando, vai guardando, vai guardando. E aquilo vai o quê? Inflamando. Por isso que quando a gente fala sobre a linguagem do corpo, nós falamos que as inflamações no corpo estão ligadas à raiva. Toda a inflamação está ligada à raiva. Aí tem gente que fala assim, mas como? Eu não sinto raiva. Eu sou uma pessoa tão tranquila, tão doce. Eu sou tão flexível. Mas o teu corpo está dizendo que não. Então as tuas articulações estão doendo, estão inflamadas, você está com uma inflamação na garganta, tem inflamação na coluna, tem inflamação de intestino, tem inflamação no seu corpo. Estômago pegando fogo, Estômago refluxo. arrebentando, dor de cabeça, né? A cabeça fica vermelha às vezes a pessoa. É Nádia, né? Ou Naila? Naila, Naila. A Naila disse que ela eu explode explodo. muito e chora. Eu explodo muito e choro. Então, você explode. Então, veja, quem consegue explodir quando tá com raiva é menos mal do que aquele que guarda. Cultiva, né? Parece que que vai fica ruminando aquilo, né? E aí, um belo dia, quando a pessoa falou alguma coisa, a pessoa fala assim, não, peraí, agora você vai ouvir. Agora você precisa ouvir o que eu tenho para falar para você. E aí... Assim, ó, aquela Bíblia de 5.000 páginas. Toda aquela raiva, tudo aquilo lá que ficou guardado, vem tudo de uma vez. Por isso que muitos relacionamentos até terminam por conta disso. Porque vem tudo de uma vez. E muitas vezes vem no momento errado. Por uma atitude pequena, vem aquela raiva guardada de 5 anos, né? Então, mas não é que vem errado. O copo transbordou. Transborda, sim, não suporta Porque a mais. pessoa foi guardando e transbordou. Sim. E aí, claro, não tem mais onde guardar. Uma hora vai sair, né? Ou sai numa conversa, sim, ou sai no hospital. Quando a pessoa ela vai ser internada por uma dor daquelas de súbitas, né? Que a pessoa o súbito mesmo, que a pessoa tem uma inflamação de vesícula, uma inflamação do fígado, uma inflamação de urina, uma inflamação do intestino e assim por diante. Ela fica inflamada e ela vai cair no hospital, né? Gastrite, né? Úlcera, gastrite, tem um monte de coisa. Tem gente que inflama os olhos. E aí, dentro da linguagem do corpo, a gente vai falar, né? Tá inflamado, tá com raiva daquilo que vê.
inflama até os olhos, tá inflamada a garganta, tá com raiva, não consegue expor aquilo que precisa comunicar. Então, o nosso corpo fala demais, fala tudo, e nós não sabemos ler. E no campo sistêmico vai ser a mesma coisa. As coisas vão acontecer dentro do sistema daquela pessoa, seja no casamento, seja no trabalho, seja na vizinhança, na família. Na família, em qualquer lugar. Aquela raiva, ela se estabelece dentro daquele sistema. E é ou daquela pessoa mesmo, que tem gente que agora, por conta de constelação, tudo coloca a culpa que é no passado, que é de alguém do sistema. Então fala assim, eu devo estar desse jeito por conta do meu pai, eu devo estar desse jeito por causa do meu avô era assim. Não, pera um pouquinho, você tem que ter responsabilidade também da sua história, né? Como você é, qual é a sua personalidade também. E você foi feito de um sistema, de um grupo de pessoas, veio de um pai, de uma mãe, foi formado, mas você também tem a tua parte. Tem a sua personalidade também, né? As suas histórias. As suas vontades, né? Por isso que a gente fala que quando você faz uma constelação, você precisa ter atitude de mudança. Se fosse assim, então a gente não podia mudar. Sim, tava fixo, porque já veio lá de trás e não pode se fazer nada, tem que viver daquela forma, né? Então tem que parar com essa história de ficar falando que tudo é culpa do passado, tudo é culpa de alguém. Não, você também tem a tua parte, né? Eu sou uma pessoa, você me conhece, ela falou assim que nunca me viu tão brava, né? Mas eu já estive muito brava em determinadas situações, que quando eu vejo uma injustiça, né? Não é à toa que eu fui para o campo do direito também, né? Eu gosto de cuidar, eu sou da área da psicanálise, eu cuido das pessoas, eu atendo as pessoas na área de aromaterapia, cuido com os florais, me especializei na área de dependência química, me especializei com as constelações familiares, faço psicoterapia reencarnacionista com regressão terapêutica, mas a minha personalidade vai explodir na hora quando vê uma injustiça. Eu vejo uma injustiça, eu posso estar no lugar onde for, ela já viu, eu vou lá e pá, vou falar. Eu tenho uma personalidade de falar, e por isso que muitas vezes eu falo assim, terminou, fiquei brava, acabou, virou as costas, acabou. Agora, quem é desse jeito, que fica lá remoendo, vai guardando, minha mãe era assim, minha mãe ia remoendo, quando ia ver, ela tava com o fígado estourando, ela ficava vermelha, tinha vontade de quebrar alguma coisa, mas ela se segurava, né? Então, nós temos esse potencial que é a raiva, e é algo que vale muito a pena, porque a raiva, ela faz com que nós tenhamos força para a luta. Nós estávamos falando sobre isso dos orientais. Sim. A Marjorie está escrevendo que ela também explodia e hoje ela tenta respirar e contar até 1000. Eu conto até 1 milhão, sabe? Porque eu sou taurina, né? Eu me seguro. Dificilmente eu explodo. Eu seguro até doer o estômago. Então, olha lá, ela se machuca para não ser machucada, né? Para não machucar. Então, para não receber uma resposta que ela não quer, ela prefere se machucar, né? Então, é muito interessante esse processo. Quem é que eu quero agradar dentro do sistema? Essa é a pergunta que a gente vai falar dentro do campo de constelação. Quem é que eu quero agradar dentro do sistema que faz com que eu me machuque para não ser retirada do grupo, para não ser excluída do grupo? Porque se eu falar, talvez não vão gostar. Sim, exatamente isso. Então, o que a gente faz? A gente engole muito sapo, a gente faz coisas que não queria fazer, toma posições que não gostaria de estar,
Tudo por conta disso. Para pertencer àquele grupo, né? Para fazer parte. Então, segura até doer o estômago. E aí paga na saúde, no emocional, paga em tudo, em todos os sentidos. Né? Eu, quando era pequena, eu vou contar essa história porque isso é muito forte. Quando eu era pequena, eu tinha a vivência em casa, eu sempre, hoje como consteladora, eu falo muito sobre isso. O meu pai ele era alcoólatra, né? Então ele tinha um problema muito grande com a bebida. Ele bebia um pouquinho, ele não precisava beber muito, ele bebia um copo de cerveja, ele se transformava. E como a gente nunca sabia como ele iria estar, a minha percepção interna era na pele. Então as minhas duas mãos ficavam machucadas, todinha em cima. Eu ficava inteirinha com alergia. Como brotoejas, né? Como se fosse brotoeja, morticária, tal. E eu ficava todinha em carne viva. Eu não precisava coçar. Ela formava uma camada. E aquilo ficava vermelho, né? E foi passando desse jeito. Eu ficava desde quando eu era criança até mais ou menos meus 20 e poucos anos. Teve uma vez eu fui fazer uma audiência e eu cheguei e estava sangrando. Então eu não podia mostrar. E aí eu baixei as mãos e fiquei segurando as mãos assim, como se tivesse guardado assim, para ninguém ver o que estava acontecendo com as minhas mãos. E a primeira coisa, quando eu fui fazer o atendimento em homeopatia, o médico me deu um medicamento que eu não conhecia na época. Hoje eu sei muita coisa de homeopatia, acabei indo para os estudos também de homeopatia, mas na época ele me deu um medicamento que tratava com a raiva. E trabalhava com ela. Tratava com a raiva, falava com a raiva. E aí depois quando eu fui estudar, eu falei assim, que interessante, ele me deu um medicamento para raiva. A primeira coisa do meu atendimento, sumiu a mão, né? Hoje eu tenho, ninguém diz que eu tenho algum problema que eu tive desde a infância. E os médicos diziam que eu tinha que aceitar que aquilo era crônico, que era um problema de pele crônico, que eu tinha que usar uma pomada de corticoide pro resto da minha vida e que aquilo lá fazia parte. Olha lá, tem nada, né? Minhas mãos são limpas, mas durante, vamos dizer, 27 anos da minha vida, eu tive o problema de sangramento nas mãos. Era a raiva que eu sentia, porque eu não sabia qual que era a resposta que eu iria ter em casa, né? Aquele homem que chegaria na rua, que não era o mesmo que eu conhecia dentro de casa, né? Então, nós temos respostas do nosso corpo. E quando nós vamos conhecendo, nós vamos limpando isso. A gente fala isso sempre. Sim, com certeza. Qual foi as dores que você teve desse ano de 2021? Eu tive esse ano, vamos começar com 2020, né? O ano da pandemia, o ano que a pandemia chegou com tudo. O que aconteceu? A maioria das pessoas vieram trabalhar dentro de casa. Então saíram do seu local de trabalho e estavam todas trabalhando dentro de casa. Eu já trabalho dentro de casa. O meu local de trabalho fica dentro da minha casa, tem um espaço dentro da residência. Então, de repente, todas as pessoas que não trabalhavam, que não ficavam durante o dia, agora ficam dentro de casa. Principalmente nos primeiros meses, que era proibido praticamente sair, só saía para ir no mercado ou numa farmácia, né? Então, eu que trabalhava sozinha, no silêncio, fazia o meu horário, a minha rotina, de repente, eu tenho 3 adultos, 2 filhos e um marido, 2 cachorros. E 2 cachorros dentro de casa, dividindo o meu local, com barulho, com rotina diferente, com mãe, quero comer, e não haja comida suficiente na pandemia. Porque o que é feito na pandemia, acabou, é naquela refeição. Para a próxima tem que fazer tudo de novo. Então, eu passei uma coisa ao inverso da maioria. A maioria ficou muito estressada porque teve que ficar dentro de casa, não podia ir para a rua. Eu fiquei muito estressada
porque as pessoas invadiram o meu local de trabalho, né? Foi uma situação inversa, mas é muito difícil. E aí você teve o que de resposta no teu corpo? Ah, eu tive problema com dentes, eu tive problema de alergia, eu tive o joelho. Você teve problema de alergia nos olhos? Tive na problema mão, de alergia nos olhos, na mão, nas pernas. Nas pernas. A alergia, para vocês poderem guardar aí com relação à linguagem do corpo, ela é: eu não quero entrar em contato com isso. Ó, eu não quero entrar em contato com isso. Estejam longe de mim. Fiquem longe de mim. E aí, onde estiver aparecendo, né? Se é nas mãos, é onde eu trabalho. Se é no rosto, é no relacionamento. Se é nas pernas, é o meu caminho onde eu tenho que seguir. Então, aonde é que está essa alergia? Né? Olha para isso e observa o que é que você não quer entrar em contato. Porque você vai continuar com a alergia enquanto você não resolve qual Sim, é a dificuldade. Ela fica, ela não é passageira, ela vem e faz morada. E aí você teve problema no joelho. Tive problema no joelho. Teve problema, acho que no nervo ciático também. No ciático, acho que foi por aí, né? Bastante coisa. Eu sei que apareceu um monte de coisa. Cada semana ela tinha uma novidade. E aí eu falava assim pra ela: o que é que tá errado aí? O que você tá com raiva? Ela falava: você tá com raiva de nada. Você tá falando que eu tô com raiva? Eu tô com raiva do quê? Não tenho raiva de nada. Aí quando ela olhava assim, ela falava: você tá com raiva sim? O pessoal tá entrando na minha casa, tá entrando no meu trabalho, tá entrando na minha vida. É muito difícil. Quando você tem o seu local de trabalho, que é exclusivo seu, onde você faz ali o seu trabalho, você tá sozinha e de repente você tem 3 pessoas invadindo o seu local de trabalho. É muito complicado, porque a gente assume a função de dona de casa, de mãe, de esposa, e ainda tem o trabalho que a gente tem que fazer lá dentro, né? Então é muito difícil. A Marjorie escreveu que aprendeu muito nos últimos tempos. Me deram um conselho: se não gostam, vão fazer o quê? Te colocar de castigo? Tirar sua mesada? Estou assim. Pergunta para o Marcelo. Agora está melhorando um pouco. Estou tomando miopatia. A miopatia, ela equilibra muito, né, Miriam? Mas é interessante que a homeopatia, ela tem vários tipos, né? Então, nós temos a homeopatia que é a unicista. Então, ela vai lá naquele ponto e deixa a pessoa no sofrimento, que é para limpeza, para tirar tudo aquilo que foi lá do passado, que a pessoa já tomou, se tratou e tudo mais. E tem aquela homeopatia que ela engloba vários tipos de trabalhos com o medicamento homeopático e ela vai deixando a pessoa se conhecer, se tratar. Eu trabalhei com a unicista. Então eu sofri mesmo, fui parar no hospital para tomar soro, de tão mal que eu fiquei. Trabalha bem a fundo, né? Eu limpei tudo, né? Mas quando você quer olhar para alguma coisa que está te fazendo mal, você precisa ir a fundo, você precisa deixar a dor aparecer, olhar para essa dor, aceitar que ela existe e resolver. Porque enquanto você só passa a mão, fica lá, passa a mão, fala assim: não, eu vou pôr um band-aid aqui. Sim. Não, eu vou pôr. Não vai resolver. É uma enganação, né? Uma tapeação. Uma forma que a gente faz para tentar se iludir, como se fosse um placebo, um esconder, né? Você pega e tampa assim para você não ver, mas continua ali, né? Vai estar ali. A Ariela é formada também em química, em laboratório, em farmácia também, bioquímica e em nutrição. Então, quando a gente fala de medicamentos, quando nós falamos sobre a área que é da química, quando nós falamos da área da saúde, nós estamos falando com conhecimento também. Não é só que nós lemos no Google. Lemos no Google e trouxemos para cá. Nós trazemos de uma forma brincando, numa forma descontraída, suave, mas nós estudamos
para poder Tem um falar a embasamento, respeito né? disso. Né? Eu sou da área técnica também, laboratório de análises clínicas e biológicas. Então nós estudamos para falar a respeito dessa questão que é química, que nós nos colocamos muitas químicas dentro do nosso organismo para apagar uma dor. E que se essa dor não for vista, ela vai uma hora se tornar gigante. Sim. E aí ela vira aqueles medos, porque ela entra no síndrome do pânico, ela vira a sombra, que é aquela pessoa que parece que está se sentindo perseguida, que ela acha que a vida dela não tem nenhuma validade. Tomei um monte de água aqui. E então é muito importante olhar para isso. Hoje nós vamos trazer uma historinha para vocês sobre a raiva e depois nós vamos discorrer sobre a parte sistêmica. Você conta ou eu conto? Não, você conta. Essa história que a Miriam vai contar é verídica. É verídica, foi uma pessoa que escreveu pra gente na página das estrangeiras, no privado, e a Miriam vai contar agora uma história de raiva do período da pandemia. Então, o que aconteceu? A pessoa estava em casa, o marido queria cozinhar e pediu para que ela fosse comprar banha. E aí ela pegou, foi para a rua e foi comprar banha. E aí ela trouxe a banha. Trouxe a banha vegetal, porque ela tinha pessoas dentro de casa que não comem carne, e trouxe a banha animal. E ela colocou em cima da mesa e foi fazer as outras coisas. O marido chegou e abriu o pacote de banha. Só que ao invés de ele abrir o pacote de banha, que era o animal, o banha animal, ele abriu a banha vegetal. E aí o que aconteceu? Foi que ele pegou e começou a xingar ela. E começou a falar: que absurdo! Você não sabe nem comprar uma banha. Você foi pra rua e só comprou porcaria. Isso daqui é uma porcaria que você trouxe. Que é isso? E ela pegou, jogou a banha longe assim e falou: você não tá vendo? Em vez de você abrir a banha animal, você pegou e abriu a banha vegetal. Tinha 2 banhas aqui, por que você não viu isso? Seu filho, né, seu... E tu? E o abecedário todo rolou. E aí ela saiu, foi pro quintal, fumando, xingando, gritando, e mandou ele para aquele lugar, de todos os outros lugares que ela conhecia. E aí, de repente, a filha saiu na janela e falou assim: celular na mão, celular na mão. Mãe, pai, eu tô passando vergonha. A minha chefe tá ouvindo tudo. Eu tô em reunião aqui da empresa. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo comigo. Reunião online, o pai e a mãe trocando xingamentos de A a Z. E aí ela percebeu, né, que quando a filha estivesse em reunião, que eles iam tentar nem ficar na casa, né? Mas como é pandemia, não tinha muito para onde ir. Então, quantas pessoas passaram por essa situação? Essa aqui ainda era numa casa, né? Sim. Mas e quem morava em apartamento? Teve muitas discussões durante a pandemia. Apartamentos, né? Que a pessoa passava em casa, ficava limpando de madrugada, né? E batia a vassoura. E pessoas também que não ficavam, por exemplo, eu trabalho em casa, né? O meu local de trabalho é em casa. Eu atendo constelação, eu faço as comidas, os vídeos da cozinha da Ariela dentro de casa, né? Então, eu tive esse local invadido. Então, eu fazia um determinado barulho durante todos os dias, que era normal e não incomodava ninguém. De repente, um monte de pessoas que não ficavam em casa e começaram a ficar em casa, começaram a se incomodar com barulho de vizinhos que normalmente já estavam ali, e mais os outros que não estavam,
que começaram a fazer barulhos que começaram a incomodar. Barulhos, atitudes, luzes acesas, caminhar, né? Muitas pessoas reclamam do salto, tique, do andar de cima, barulho de cachorro, barulho de criança, porque não foram só os adultos que ficaram dentro de casa. As crianças precisavam ser entretidas. Crianças que muitas vezes têm uma agenda mais lotada do que um adulto, que faz um monte de atividade fora, de repente ficou em casa. Chora, bate bola, brinca, dança, ouve música, derruba os blocos, né? Faz barulho. Eu estava fazendo atendimento de uma pessoa na época da pandemia e ela sentada lá no computador, com a porta fechada, era uma constelação. E aí ela falou assim, pode ficar sossegada, ninguém vai nos atrapalhar, porque estou aqui dentro do meu escritório, aqui dentro do apartamento, todo mundo sabe que eu estou aqui no escritório. Aí nós estamos no meio da constelação, abre a porta, bem devagarzinho, era o filhinho dela, de 5 anos. Mãe, eu tô com fome, a senhora não vai fazer comida? Eu tô com fome. Aí ela falou assim, eu já vou, daqui a pouco eu já vou, já termino aqui e já vou. Ele falou, não, pegou, levantou, sentou no colo dela. Quer comer? E falou assim, a senhora vai buscar comida para mim e aí depois eu saio daqui. E ela teve que parar, nós tivemos que parar a constelação. Aí ela levantou, foi para a cozinha, fez a comidinha dele, e assim, foi muito interessante, porque eu falei para ela, deixa ele vir comer junto com você, porque ele queria ficar junto. Aí ela pôs o prato do lado e ele participou, enquanto nós estávamos fazendo a constelação, ele participou do lado comendo. Mas, isso foi uma constelação comigo. Era uma pessoa flexível, Mas e se fosse uma pessoa de trabalho, de uma empresa? Tem pessoa que não aceita. Eu tive várias pessoas que eu atendi, que os chefes, quando sabiam que tinha alguma coisa acontecendo, que a pessoa estava envolvida com alguma coisa de casa, eles recebiam advertências, eles recebiam vários tipos de reclamação e não teve flexibilidade. Foi muito interessante o processo. Sim, foi muito difícil. Assim como eu tive essa dificuldade de ter que conviver com 3 pessoas que normalmente não estavam no meu local de trabalho, que é a casa de todos também, as pessoas que tiveram que desenvolver o seu trabalho dentro de casa, com filhos, com cachorro, com vizinho, com uma vida correndo em paralelo ao mesmo tempo, assim, Não é a vida de casa e a vida do trabalho, eram as duas correndo ao mesmo tempo. Então, não tem como você pegar um filho, uma criança pequena e trancar dentro de um quarto porque você está em 8 horas de trabalho. É diferente quando você está fora de casa e alguém está com aquela criança ou aquela criança está ocupada em outras coisas, em escola, uma babá, uma atividade, Quando está todo mundo dentro de um local, tem que ter flexibilidade dos dois lados, senão fica muito difícil. Então, entrando no isso campo... criou muita raiva, Eu acho que isso trouxe a raiva muito presente. Eu acho que se viveu muitos momentos de raiva durante a pandemia, porque as pessoas tiveram que fazer muitas coisas contrariadas. Então, pessoas que queriam ir para a rua e não podiam, se sentiam presas, que não queriam ficar dentro de casa, pessoas que não queriam assumir responsabilidades dentro de casa, porque a partir do momento que está todo mundo dentro de casa, todo mundo tem que ajudar dentro de casa. Então, as pessoas se sentiram, acho que, muito contrariadas, Miriam? Eu acho que isso trouxe muita raiva. Então, agora, nós estamos chegando daqui a pouco 20 minutos para fechar. Então, vamos agora entrar no campo do sistêmico, que a gente falou que conversaria. Eu já falei um pouquinho, mas nós vamos falar agora. Vou dar boa noite para Margarida, Patrícia Bene, boa noite. É porque aqui eu não consigo ver, você está conseguindo ver no seu, Você consegue ver? Vou deixar aqui mais Não, pode ver.
Então, oi meninas. Muito bom vocês aqui. Boa noite. Vamos lá na parte do sistêmico. Quando pegou agora na pandemia, que algumas pessoas não estavam felizes de participar do processo de ficar fechado dentro de uma caixa, né? E ainda ter que conviver com as outras pessoas e cada um com as suas neuroses, cada um com os seus problemas, né? Com tantas histórias. Quando nós olhamos para isso, nós estamos olhando para a criança ferida. Então, quem estava lá esperneando, reclamando, xingando, brigando que queria alguma coisa, é a nossa criança. Não era o adulto. Não é o adulto que tomou a consciência do que estava acontecendo. Era a criança que dizia, eu não quero passar por isso. Eu quero minha mãe, eu quero meu pai, me ajuda. É o pedido de socorro. Então, a criança interna, a nossa criança interna, não estava aceitando brincar daquele jeito. Aquela brincadeira não estava boa. E aí ela entra no processo de chorar, de gritar, de reclamar, de espernear, de quebrar tudo. Bater, de agredir. Eu tive várias pessoas que eu tive que fazer de atendimento que estavam quebrando tudo dentro de casa, né? Então, é o quê? A raiva da criança ferida. Quem é essa criança ferida? É a criança que está procurando a mãe. A flexibilidade, a amorosidade, o acolhimento da mãe. Então, nós, nesse processo todo, é como se nós tivéssemos ficado órfãos. Nós assumimos uma história que era muito difícil. Nós estavam procurando, cara, quem é que vai me ajudar? Eu estou aqui sozinha. Alguém precisa me salvar, né? Sim, é a busca do Salvador. Tentar encontrar alguém que tire você daquela situação e que você possa fazer aquilo que você quer. Difícil, né? Mas não tem como fazer o que você quer. Não. Quando você está num lugar que tem regras, você precisa aceitar. Então vamos entrar no campo do sistêmico quando a gente fala sobre hierarquia. Certo? Nós temos lá o campo da hierarquia. Nós temos os grandes que vieram antes, os pais, os avós, bisavós e assim por diante. Eles são grandes, né? Nós também, no nosso campo, aonde a gente criou. Quando nós estamos no nosso campo e não estamos dando conta, nós precisamos buscar essa força que é dos grandes. Só que no momento do desespero, nós não enxergamos nada. A gente fica cego. Nós ficamos tão desesperados que a gente não enxerga nada. Então a gente se sente o quê? No escuro. Se sente perdido, se sente na solidão, se sente sem respostas. E por isso que muitas pessoas, e o campo da pandemia nesse momento ampliou muito na questão de terapia, assim. As pessoas procuravam terapia online desesperadamente, porque elas precisavam soltar o que estava acontecendo com elas. Elas precisavam de um salvador, de uma ajuda. O terapeuta no campo de constelação, nós falamos que não pode ser o salvador. Por quê? Porque quando ele entra como salvador, ele entra dentro da história da pessoa. Então ele afunda junto. Então o que a gente fala? Que a pessoa ela precisa receber uma força que vai vir do externo, mas esse externo faz parte do próprio sistema dela. O externo que está fora, aqui. Então a gente coloca aqui. Qual é a força que ela precisa? Qual é a força que precisa? Para sair da flexibilidade, né? Ela precisa uma flexibilidade maior, uma aceitação que ela está vivendo uma situação diferente e as outras pessoas também estão vivendo uma situação diferente. E tem que ter um convívio ali. Eu acho que a força é da flexibilidade. Então, nós precisamos ter a flexibilidade. Mas ao mesmo tempo,
olha que interessante, né? Ter criatividade para fazer a mudança de alguma coisa. Por quê? Foi estabelecido um determinado movimento, né? Um modelo. Mas às vezes aquele modelo, o que serve para você, não serve para mim. Com certeza. Veja, olha o que acontece muito comigo e com a Ariela, né? Nós somos amigas, né? Muito amigas. Mas tem hora que eu não consigo olhar para a cara dela. Por quê? Porque ela é rígida demais. Ela gosta de tudo organizado, tudo arrumadinho, tem que ser tudo esquematizado, tem que ter tudo planejado, tem que ter tudo um objetivo e tal. Eu não sou assim, né? Então, eu sou muito mais livre, eu não preparo nada, tudo pra mim tem que ser na hora, eu gosto de fazer as coisas borboleta, rápido. É uma libélula batendo as asas por aí, pousou aqui, pousou ali, voltou pra cá, foi pra lá, e aí veio, e foi, acordou, e dormiu, e comeu. Isso, quando ela não pega assim, ó, todas as bolinhas, as atividades diárias dela pra fazer ao mesmo tempo. Então ela tá atendendo, tá falando no WhatsApp, tá fazendo postagem, tá fazendo comida, tá falando com o gato. Eu no máximo tô comendo. E aí o que acontece? Para ela, um determinado modelo serve. Modelo, por exemplo, ela fala assim: eu vou só trabalhar aqui nesse computador, meu caderno tem que ficar aqui, com essa caneta, não pode ser outra caneta, tem que ser essa caneta aqui. Né, Marjorie? Tem mais taurinas, Patrícia Bene, né? Agora, quem chega na minha mesa vai encontrar pincel, caneta, computador, bola, papel, sapato. E aí, o que acontece? Uma pessoa que é toda organizadinha, controladinha e tudo mais, ela vai sentar na mesma mesa que eu. O que vai acontecer? Vai pirar, né? Então eu não posso obrigar a Ariela entrar no sistema dela, a receber o mesmo modelo. Sim, que não funciona. Não vai funcionar assim. Assim como eu não posso receber o mesmo modelo dela, porque eu também vou ficar doente. Sim. Agora, veja que é importante tudo isso. Eu não posso receber o modelo dela porque eu vou ficar doente. Mas eu posso aprender alguma coisa com ela. Então eu posso pegar, observar o que ela tem, pego alguma coisa do que ela tem e trago para o meu modelo. Sim. Não porque ela me pediu, não porque ela me obrigou, porque eu quero. Assim como ela aprendeu muito comigo, né? Ela aprendeu também um pouco comigo nessa parte da flexibilidade. Às vezes ela chegava e falava: por que precisa fazer assim, 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 assim? Eu falava: por que você está pensando dessa forma? Por que você não olha de outro jeito? Ela falava assim: nossa, dá para fazer assim, né? Então, nós, muitas vezes, ficamos com raiva porque nós estamos batendo na mesma tecla. Nós não queremos olhar para outras possibilidades. E a gente fica batendo na mesma tecla, esperando resultados diferentes. E enquanto a gente bate naquela tecla, os resultados são sempre os mesmos. Para a gente ter resultados diferentes, a gente tem que fazer algo diferente. O que a gente não pode fazer é eu pegar o modelo da Miriam e trazer ele inteiro para mim, de uma vez, né? Eu tenho que pegar algumas coisas e vivenciando e olhando as coisas que ela faz, as vivências dela, a flexibilidade, como ela trabalha com essa leveza, com a flexibilidade, sem essa rigidez. E aos pouquinhos, isso vai trazendo uma flexibilidade maior para mim. E vice-versa. Agora, uma pessoa não pode esperar que eu vire flexível da noite pro dia, né? Porque é um processo que demora muito. Além das características de cada um, as mudanças são pequenas, né? Mudanças grandes não ocorrem. Eu estava lembrando agora daquela vez que ela teve uma briga uma vez com o marido. Brigou em casa. E aí ela chegou e era um dia de constelação. Vai lembrar dessa? Aí ela chegou, um dia, era dia de constelação, nós estávamos na padaria.
E aí ela falou assim, você não sabe, ele falou assim, que eu sou uma pessoa inflexível, que ele brigou comigo, não quis nem me ouvir falar. Aí eu falei assim, você precisa ser mais delicada. Lembra disso? Aí ela falou assim, como faz isso? Como assim ser mais delicada? Você tem que ser mais delicada, Ariela, né? Porque você é muito dura, você chega ali, você é muito dura, cortem-se as cabeças, você é muito taurina de ser. Aí, o que ela fez? Ela procurou no Google como ser delicada. Não, a Miriam falou pra mim que eu precisava ser mais delicada, mais meiga. Meiga, eu já falava, você precisa ser mais meiga. meiga. Porque você é muito dura com as palavras, com a forma que você se expressa. Aí ela pegou e procurou no Google curso para meiguice. Aí apareceu só assim, mulheres vestidas de rosa, com bolinha, Maria Chiquinha. A boca com batom rosa. Roda um cabelo. Que tinha que rodar assim, o cabelo. Sentam assim, umas coisas assim. Aí ela pegou, arrumou assim os cabelos, passou o batom rosa que tinha na bolsa e saiu andando pela padaria. E aí ela foi no balcão e falou assim pra moça. Ai, por favor, eu quero um café com leite e um pãozinho desse aqui. Você pode levar para mim, por gentileza, ali na mesa? Eu vou ficar guardando. Obrigada. Aí a moça da padaria já conhecia a gente, né? E ela falou assim, a senhora tá bem? Aí ela, eu estou ótima. Estou. Obrigada. Terminamos de comer, a mulher veio lá perguntar umas 2, 3 vezes se ela tava bem. Ela falou, estou muito bem. Aí fomos para a constelação. Chegou na constelação, ela sentou na cadeira lá, junto com o grupo todo. Nós estávamos acho que umas 10, 15 pessoas. Algumas já me conheciam de outros dias, né? E aí ela sentou na cadeira, na roda, e começou, né? Cada um falando e tudo mais. Quando chegou a vez dela, ela estava lá, mexendo com os cabelinhos, né? E aí ela tinha encarnado a meiguice. Né? E aí eu falei, eu sou Ariela, eu já vim aqui outras vezes, algumas pessoas já me conhecem, eu sou uma pessoa muito meiga. E ela contou algumas coisas que passou com ela e tudo mais, e nesse tom que ela estava falando agora. Quando chegou no final, nós tínhamos passado já acho que uns 20 minutos. O pessoal que conhecia falou assim, o Álvaro, né? Ele falou assim, Magali, tudo mais, falaram assim, Ariela, pelo amor de Deus, volta! Nós queremos você de volta, lembra? Nós não aguentamos mais, essa não é você. Então, ela tentou ser algo que não é ela, né? Por mais que falaram assim, não, você precisa ser mais meiga e tudo mais, ela pegou e foi no extremo, né? Mas não era ela, as pessoas não a reconheceram. Então, o que nós queremos dizer é que muitas vezes nós podemos pegar alguma coisa que seja bom e trazemos para o nosso dia a dia, para a nossa personalidade, para o nosso modo de ser. Mas nós não precisamos mudar porque os outros esperam isso de nós. Porque se nós tentarmos fazer isso, não somos nós. E vai acontecer o quê? Vai soar falso. Sim. Uma hora vai quebrar. Alguém vai descobrir que aquilo não somos nós. É isso que eu quis dizer quando eu falei que eu vejo, por exemplo, as características da Miriam. Não que eu queira ser a Miriam, que eu queira me tornar a Miriam. Mas eu vejo algumas características, algumas atitudes que ela toma, algumas formas de agir. E eu falo, poxa, olha,
ela consegue resolver a mesma dificuldade que eu resolvi, ou encarar um problema, uma situação de uma forma mais leve. Então eu paro, observo como ela faz e tento trazer alguns pontos disso para minha vida, para que eu possa olhar para a mesma coisa com uma atitude menos radical, menos forte, com um pouco mais de leveza. E a gente, quando começa a fazer esse movimento, a gente vai se quebrando, a gente vai incorporando aquilo como um fato real. Não é uma fantasia, não é um personagem que foi incorporado. A gente vai mudando. Então, por isso que quando a gente fala a respeito de raiva, muitas pessoas falam assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Eu grito mesmo, eu xingo mesmo e acabou. Quem quiser, me aceita do jeito que eu sou. Só que acontece é que com o tempo, aquilo vai ficando pesado. E muitas vezes machuca as pessoas. Machuca as pessoas, se machuca. O que as palavras, né, dizem que o que sai da boca da gente... Não dá para pegar de volta. Não dá para você apagar, né? Você pode se desculpar, você pode se justificar, mas aquilo que os ouvidos receberam, que ficou no coração do outro, fica, né? Não tem como apagar. E aí o que acontece? Nós temos a possibilidade de... Nós somos assim? Ótimo. Mas nós podemos amenizar aquilo. Nós podemos aprender a ser um pouquinho diferente. E com o tempo pode ser que a gente mude. Agora, no campo sistêmico, quando nós vamos aprendendo a nos moldarmos de uma outra forma, ou seja, nós aprendemos a ser de um jeito, nós podemos fazer diferente. E esse fazer diferente cabe a nós. Não é esperar que o outro mude. Eu tenho recebido muito em constelação que as pessoas querem constelar alguém da família para que o outro mude. Para que o outro mude, porque aquilo está interferindo nela. Está incomodando. E eu sempre falo assim, você não pode constelar o outro. Você tem que constelar aquilo que está interferindo em você. Não é o outro, mas é o que causa em você. É isso que você vai constelar. Se o outro tiver que mudar, ele vai mudar por conta própria, mas não é você que vai tentar mudar o outro. Porque ninguém muda ninguém. Essa frase é muito conhecida. Ninguém vai mudar ninguém. Você pode até ajudar, você pode até mostrar algum caminho, mas mudar o outro você não vai mudar. Você muda porque você quer. Sim. A gente não consegue no racional se mudar, né? Se modificar a si mesmo. Muitas vezes a gente pensa, eu quero mudar isso. É tão difícil para a gente fazer essa mudança. Isso quando já é uma decisão nossa, né? Eu quero ser mais meiga. É uma decisão que eu tomei naquele momento, né? Eu encarnei um personagem, foi como que um teatro, né? Foi um extremo. Mas... Porque ela estava com muita raiva. Então ela usou, só para completar, ela usou desse artifício para poder ver se abaixava um pouco aquela raiva. Sim. Foi muito interessante esse processo dela, porque a raiva se transformou numa ironia, né? Sim. Às vezes se transforma em choro, em agressão, né? Eu levei aquele momento para esse lado mais irônico. Eu acredito, a Miriam tá aqui para dizer a opinião dela, né? Não que seja um julgamento, mas é opinião. Eu acredito que de lá para cá eu comecei a olhar um pouco mais as situações com um pouco mais de meiguice. Não preciso ser tão brava, não preciso ser tão briguenta, não precisa ser tão... Chega ali assim, né? Eu tenho um pouquinho mais de flexibilidade. Um pouquinho, bem pouquinho. E os passinhos são assim, são de pouco. Mas você tomou a decisão e a atitude de começar a fazer as mudanças. O sistêmico fala muito sobre isso. Porque quando a gente muda, os outros também vão mudando. Por quê? Porque nós estamos entrelaçados, estamos ligados. Sim. Então, eu puxei, olha lá, eu estou puxando, ó, olha lá. Puxou, o outro se movimenta também. Sim. Então, se nós estamos interligados, nós vamos movimentar também os outros, tá? Então, faça a sua própria mudança.
faça a sua autoanálise, faça a sua briga interna, né? Faça as suas modificações. E aí você vai ver que o campo também vai começar a se mexer. O campo e as pessoas, né? Porque as pessoas vão receber diferente aquela sua atitude. Mas as pessoas são o campo. Sim. Tem gente que fala assim, ah, mas o campo é o quê? O campo é tudo que tiver à volta. O campo É a vida toda. dentro de você também. O campo é tudo. Hoje nós estávamos falando dentro de uma conversa dentro do grupo, até o Donato, que fez uma postagem muito legal dentro do nosso grupo de constelação, e ele fala sobre o campo neutro. Esse campo da neutralidade é onde não tem nada, não existe nada, mas está tudo lá dentro, tudo está dentro. E quando nós aprendemos a olhar no neutro e olhar no silêncio, a maior dificuldade que o ser humano tem é ficar em silêncio. Sim. Então, quando ela fala que o geminiano fica quieto, eu acredito que o geminiano ele ficou quieto, naquele momento ele está dando lugar para o silêncio, para que ele possa se reorganizar. O taurino não, o taurino quer falar. Ele quer colocar para fora, então não dá tempo dele pensar. Ele tá... Tem um monte de taurino aí hoje assistindo. Mas eu concordo que o geminiano, nesse momento, ele tá pensando, ele tá se reorganizando, ele tá se tranquilizando. Mas, ao mesmo tempo, esse silêncio dele... é matador. É matador. Quem não é da linha do silêncio não consegue aguentar. É muito, muito difícil. Eu, como taurina, eu não posso deixar nada para depois, né? Eu preciso resolver as coisas, eu preciso dizer as coisas, e esse silêncio, para mim, não funciona. Realmente é matador. E não tem como ficar viva. Então, quando eu tenho alguma dificuldade com a Miriam, eu tenho que chegar e sentar e conversar com ela, porque se ela entrar com o silêncio, vai ficar feia a coisa, né, Miriam? Fala alguma coisa, né? Tô comendo. Então, raiva é um bichinho que você vai cultivando. E se você der alimento para ele, ele vai crescer. E ele vai deixar você de uma forma tão machucado, ele vai te inflamar tanto que você não vai ter mais como andar. Ele é visível, né? Ele se torna visível, é um sentimento que se torna... Ele toma conta da pessoa. Ele toma conta da pessoa. A pessoa se torna raiva. E essa pessoa a gente vai encontrar quem é fumante. Então a pessoa tá lá na ansiedade dela, ela tá no cigarro. O cigarro, ele tá acabando com ela lá por dentro. A bebida, os doces, os jogos, todos os vícios, os excessos, né? Os excessos, os vícios, eles estão ligados também com a raiva. Porque a pessoa está se autodestruindo. A comilância, né? O excesso de compras. Tudo, né? Excesso de atividade física. Tudo que a pessoa fizer em excesso, ou coisas que no corpo dela vão fazer mal, ela está se autodestruindo. E essa raiva, ela é fruto, ela está gerando o alimento para esse vício. Porque ela precisa crescer. Então é importante que vocês observem isso, observem qual é a história que vocês estão e deem a oportunidade de fazer diferente. Tá com raiva? Eu indico muito isso dentro da terapia. Tá com raiva? Pega uma almofada, pega alguma coisa que não vai te machucar, né? E arrebenta, bate, destrói aquilo lá.
mas põe pra fora. E se você é do tipo que chora, que não tem agressividade, chora. Vai pro banheiro, vai pro seu quarto, senta na sua cama, deixa toda essa emoção sair, fluir, ir pra fora. Porque enquanto você mantiver lá dentro, ela vai te destruir de dentro pra fora. E quando ela já é visível, é porque ela já fez muito estrago lá dentro. E aí, o que que a gente faz com essa criança que tá machucada? A gente tem que falar com ela, né? Então, o que que a gente falaria para essa criança? Vamos fazer algum exercício para eles? Vamos. Quer fazer? Não, pode fazer você. Então, vamos fazer um exercício para a gente poder encerrar a nossa noite. E olhando para nossa criança, todo mundo que estiver aí assistindo e os que depois vão assistir, fecha os olhos, né? Mantenha os olhinhos fechados, coloca você como criança na sua frente. Imagina agora você aí, pequenininho, fecha os seus olhinhos. Imagina você pequenininho, pequenininha, uma bela de uma criança. Pode ser a idade que for, aquela idade que vier para você. Conecta com essa criança. Imagina que essa criança está aí, na sua frente. Olha para ela. Pega na mão dela. E diz para ela: eu vejo você. Eu aceito você da forma como você é. Você é completo. Você tem toda a capacidade para seguir. Não precisa agradar os outros. Por favor, ouça. Eu amo você da forma como você é. E você não precisa ser diferente. Por favor, olhe para mim. Eu estou aqui. Eu vejo você. Você não precisa gritar. Você não precisa espernear. Você não precisa pedir socorro. Porque você não está mais sozinho. Você está aqui comigo. E eu estou forte. Eu consigo olhar para você, abraçar você e aceitar você da forma como foi e da forma como é. Você é bem-vinda. Você não está sozinha. Por favor, recebe o meu abraço. Você é perfeita para mim. Eu acolho você no meu coração. E eu coloco você agora num lugar de importância na minha vida. Eu sei que você se sentiu sozinha, abandonada. Mas eu coloco você agora no seu lugar. Você caminha agora comigo. E eu te entrego amor, carinho, atenção, tudo o que você precisa. Eu acolho você no meu coração. E você vai imaginar que essa criança, a sua criança, vai receber esse abraço. E ela vai aceitar ser acolhida por você.
Agradeça. E você vai abrindo os olhos e sentindo que você está agora em equilíbrio, porque você acolheu essa criança que estava tão machucada. E vai voltando para cá. Aqui você ainda estava limpando os olhos. Tem um delay aqui. Atrasado. Nós temos outro celular aqui e a gente A gente está acompanhando as mensagens, né? A Marjorie escreveu transformação profunda. E tem que ter consciência. É difícil, mas vale a pena deixar as picuinhas para lá. E a Margarida escreveu: não é fácil mudar sem fazer determinadas terapias que tocam nas questões que por vezes são do sistema e não apenas suas. A gente precisa fazer as mudanças, né, Miriam? É um passinho por vez. É isso? Um pouquinho de cada vez. É se dar a oportunidade, né? Se dar a oportunidade de fazer as mudanças. E isso cada um, porque cada um teve uma história. Tem gente que às vezes procura para fazer terapia e fala assim: quanto tempo que vai ser que eu vou levar fazendo terapia com você? Eu falo: olha, eu vou fazer o mais rápido possível, porque eu não quero ficar com você. Para mim, quanto mais rápido eu puder te mandar embora, melhor. Né? A Patrícia disse que também chorou. Eu quero deixar um depoimento aqui. Deixa você terminar. Mas aí a pessoa fala: mas e o tempo? Eu falo: eu não sei, porque eu não sei quanto tempo tem a sua dificuldade. Tem gente que tem a dificuldade desde quando nasceu. E aí vai fazer a terapia, pensa que em 3 meses vai embora. A dificuldade está lá, às vezes, 50 anos. Exatamente. Né? Então, cada pessoa tem uma história. E cada personalidade, é do que nós falamos agora. Se a pessoa é mais flexível, as coisas são mais leves. Se a pessoa é mais rígida, a gente vai ter que quebrar aquela rigidez. Então, a terapia ela é diferente para cada pessoa. E o tempo é diferente para cada pessoa. O que você quer contar? Eu quero deixar um depoimento aqui. Eu fiz essas mudanças, eu me tornei um pouco mais meiga, né? É tão gratificante quando você vai vivenciar uma situação ou uma posição parecida com a que você viveu antes e você vê que você consegue lidar com ela com maior flexibilidade, com menos estresse, com menos raiva, com mais doçura. E você percebe, você toma essa consciência: nossa, se fosse 2 anos atrás, eu teria sido assim, matadora, né? Eu teria entrado mais forte, eu teria me machucado, eu teria machucado o outro. E hoje eu percebo que certas mudanças eu consegui fazer, como é gratificante perceber isso. Vale muito a pena. E as bombas a gente joga em outro lugar. Para de jogar perto, porque quando elas explodem, elas vão explodir e vão machucar a gente também. Então, vamos tomar cuidado onde a gente joga a bomba, porque a bomba vai machucar. E só façam as explosões quando seja realmente necessário. É necessário brigar, tá? A gente não é contra brigar. É importante brigar, mas até a briga ela tem que ter equilíbrio. Ela tem que ter um momento de começo, meio e fim. E quando ela termina, você precisa dar um tempo para as coisas se reorganizarem. É como viver um luto, né? O luto daquela situação precisa de um tempinho. É importante, porque tem gente que fala: não, eu sou da paz, eu sou da paz, eu sou da paz.
mas nunca vai procurar uma solução para suas histórias. Então, é importante também discutir, é importante também colocar as coisas em ordem, mas tem que ter o final, porque do contrário você vai carregando a explosão, a raiva interna, e uma hora vai explodir fora, tá bom? Grande beijo para vocês, compartilha, curta essa nossa live, nós vamos deixar ela registrada, ela vai ficar aí salva, passe para outras pessoas, façam com que outras pessoas nos assistam, o nosso canal precisa crescer, nós duas estamos agora como consteladoras, né? Além da cozinha aqui da Ariela, ela também trabalha com constelação, então tragam isso para cá, tragam essa força para dentro do nosso canal, porque tudo precisa crescer na vida. É um trabalho que nós estamos fazendo com muito amor. É o trabalho, né? Estamos fazendo com muito amor para vocês. E a gente quer que vocês divulguem para participar. Nós vamos fazer um sorteio na próxima semana. Sim. Tá? Nós vamos preparar nós vamos preparar aí um presentinho, uma surpresa. A gente fala nos próximos dias. E feito por nós vamos preparar, fica tudo bonitinho. E nós vamos avisar vocês, para que vocês também façam um movimento. E vamos ver o que é que vai acontecer. Já joguei aí para eles, né? Tá? Um grande beijo. E até quarta-feira. Até a próxima quarta-feira. Nas quartas sistêmicas de Miriam Baraldi e Ariela Altman. Falando nisso, terça-feira também tem terça sistêmica, às 7 horas da noite, e eu faço as aulas de mentoria, também vai ao vivo no YouTube. Quem quiser assistir aquilo que foi feito, me chama, porque aí eu libero o link, eu falo para vocês como é que funciona e tudo mais, e libero o link para vocês assistirem. É muito bom, tem muita gente que estão incríveis, aproveitando bastante, e tem na próxima terça-feira também. Tchau. Um beijo, tchau, tchau.